Muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu sou Fernando Cássio, sou professor da Faculdade de Educação da USP e aqui represento a Rede Escola Pública e Universidade, a REPU, que é uma rede de pesquisa que envolve organizações, instituições de ensino superior do Estado de São Paulo, e a gente há vários anos vem fazendo trabalhos aí no sentido de analisar políticas educacionais em várias áreas, né? Primeiro olhando para o Estado de São Paulo e agora olhando para o país, né? E a gente, nessa semana, estamos lançando uma nota técnica, né? Que está mostrada aí, né? Cargas horárias na formação geral básica do ensino médio, um estudo comparativo entre as redes estaduais, que nós ofereceremos, inclusive, como subsídio a essa comissão, porque tem tudo a ver com esse tema específico, né, das trajetórias e da aprendizagem no ensino médio, que cai como uma luva, então, para o que nós vamos discutir aqui, né? Então, essa nota, uma nota longa, ela traz vários achados importantes, inclusive um achado estarrecedor de 6 estados do país que hoje nem cumprem a carga horária mínima da formação geral básica, por razões variadas, né? A gente quantifica essa carga horária, essas perdas, tudo isso com muito detalhe, né? E eu vou falar aqui de uma outra coisa, que é a questão das desigualdades entre as disciplinas e no acesso ao conhecimento. Porque se nós estamos falando de aprendizagem adequada, de trajetória, de formas de reduzir a evasão e da qualidade dessa escola de ensino médio, a gente tem que olhar o que a gente está ofertando, né? Então, é um pouco essas notícias que eu vim trazer aqui a partir desses dados que são inéditos até o momento em que apresento a vocês. Essa nota amanhã estará disponível já para acesso público. Então, a gente, essencialmente, fez um estudo partindo de 70 matrizes curriculares de 27 redes de ensino estaduais dos últimos 15 anos, em 3 momentos, né? Antes da reforma de 2017, durante a vigência da reforma de 2017 e, a partir de 2024, para os 19 estados que já implementaram a reforma de 2024. Então, a gente vê, né, primeiro que as duas reformas, né, esse momento 2 e esse momento 3, elas parecem dar uma estabilizada na carga horária média, né, daquela formação básica, que são as disciplinas básicas que constavam das 1.800 horas em 2017 e das 2.400 horas a partir de 2024. O problema é que, quando a gente olha, né, esses dados e desdobra isso por disciplina, por estado e por momento, a gente vai descobrir que essas cargas horárias, elas são profundamente desiguais, né? Então, primeiro que entre os 3 momentos, a gente observa que a reforma de 2024 ela não foi suficiente para promover uma recomposição da carga horária perdida em 2017. E, ademais, a gente vê esses vários pontos, essas variações muito grandes entre os estados e entre as áreas do conhecimento. Então, tem uma desigualdade entre redes de ensino e tem uma desigualdade entre áreas do conhecimento dentro das mesmas redes de ensino. Então, esses dados são dados que mostram para nós que existe uma desigualdade imensa no acesso ao conhecimento, o que dificulta bastante, né, esse nosso objetivo, esse nosso périplo na direção de uma aprendizagem adequada para todos e para todas, não é? E aí a gente, né, de uma forma um pouco mais esquemática, consegue ver também uma exacerbação, né, das cargas horárias de língua portuguesa e matemática, nesse movimento que muitas redes fazem de desvirtuar mesmo o sentido da avaliação externa, né, para olhar para a avaliação da política pública como alguma coisa que serve unicamente aos projetos eleitorais ali do momento, né? Então, a gente tem uma exacerbação dessas cargas horárias em detrimento de uma carga horária um pouco mais equilibrada de outras disciplinas, com um desfavorecimento evidente das ciências humanas e das linguagens, com exceção de língua portuguesa, né? Então, esses dados estão já disponíveis. Quando a gente calcula as perdas nessa carga horária dos estudantes ao longo dessas 2 reformas do ensino médio, e a gente vê, né, calcula uma perda líquida, a gente vê que todas as disciplinas tiveram perda de carga horária
muito significativa, né? Língua portuguesa e matemática, inclusive, mas menos, né? A arte foi a única disciplina que teve um ganho, porque ela praticamente foi suprimida, né, com a reforma de 2017, então ela recuperou um pouco. E a língua espanhola foi totalmente suprimida, né? Ela existe quase como uma exceção em alguns estados. Então, de fato, nós retrocedemos e nós temos aqui uma diminuição da carga horária das disciplinas básicas que foram trocadas pelos chamados itinerários formativos, que foram objeto da publicação esta semana, que passou, de parâmetros curriculares exarados aí pelo Conselho Nacional de Educação, que chamou de parâmetros, né? Então tem aquele debate antigo sobre parâmetros versus diretrizes, lá dos anos 1990, que aqui se coloca novamente, sendo os parâmetros dedicados à parte flexível do currículo e as diretrizes dedicadas à parte obrigatória do currículo. Isso está colocado de novo para nós, mas o fato é que nós temos uma perda líquida muito significativa no currículo do ensino médio e que foi substituída pelos itinerários formativos por uma opção política da reforma de 2017 e da reforma de 2024, com as consequências que isso tem. Então, é importante que nós saibamos avaliar esta situação, né? Ademais, nós temos, não se preocupem com as tabelas, a gente vai divulgar isso para que todo mundo tenha acesso e vamos deixar uma cópia também da nota técnica para a comissão e para os membros da comissão. A gente vai olhar como cada estado do país realizou a recomposição da carga horária após a reforma de 2024. E a gente vai encontrar estados que estão, inclusive, reduzindo carga horária, mesmo que a Lei 14.945 recomende a recomposição das disciplinas básicas. Tem redes que estão reduzindo carga horária, tem redes que não fizeram nenhuma recomposição. Então, se a gente olhar história, geografia, sociologia, filosofia, essas disciplinas elas não foram objeto de nenhuma recomposição em várias redes de ensino, e muitas outras fizeram recomposições abaixo do esperado, ou seja, abaixo daquela proporção de avanço na carga horária das disciplinas básicas, de acordo com essa mudança desses patamares de carga horária de formação geral básica entre duas reformas. Então, a nossa conclusão nesse ponto do estudo é que apenas uma rede de ensino do país fez uma recomposição de carga horária minimamente equilibrada, que foi Pernambuco. Todas as outras fizeram recomposições desequilibradas, desiguais, e a pior de todas do país é de São Paulo, né? O estado de São Paulo foi a que fez a pior recomposição de carga horária, e nós temos aqui situações de estados que descumprem mesmo a carga horária mínima. Tá? Eu posso até citar quais são: Amazonas, Bahia, Pará, Rondônia, Santa Catarina e Minas Gerais. E esses estados, eles descumprem a carga horária mínima por razões diferentes. Tá? Então, eu não vou detalhar as razões, mas essas razões estão detalhadas e debatidas, inclusive as perdas devidamente quantificadas. Isso é importante porque, veja, nós estamos falando aqui de avaliação, de qualidade, de indicadores, né? Mas como é que a gente vai pensar nesse tipo de coisa, e mesmo pensar numa aprendizagem adequada, se a gente, na verdade, não tem a oferta, percebe? Que é o mais elementar. Quer dizer, a pergunta se a oferta existe ou não vem antes da pergunta de se existe qualidade ou não, né? Então, eu acho que isso é muito relevante e quero convidar também a comissão a conhecer os dados dessa nota para subsidiar o que nós estamos fazendo aqui, que é discutir este projeto de lei. A Rede Escola Pública Universidade participa do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que lançou recentemente um caderno de emendas a este PL, com singelas 275 páginas de emendas, né? Eu aqui estou mencionando algumas dessas emendas, que tem um foco específico para estas questões de ensino médio, trajetória e aprendizagem, entre elas a estratégia 4.8, que fala sobre assistência estudantil, e nós estamos aqui sublinhando a necessidade de que não basta oferecer incentivo financeiro individual, tipo pé de meia, sem a gente pensar na qualidade dessa escola e na oferta educativa que essa escola promove, porque é isso, isso não é uma política de permanência, né? A política de permanência exige a qualificação desta permanência, por isso existe uma
diferença assim conceitual entre incentivo financeiro individual e bolsa, e assistência estudantil, e política de permanência, coisas sobre as quais a gente tem décadas de conhecimento e avaliação de política pública, né? Então, a gente fala também sobre a necessidade de fortalecer o ensino médio integrado, a educação profissional. Também falamos sobre as escolas de jornada de tempo integral em relação à assistência financeira, especificamente a questão do pé de meia. Não basta oferecer incentivo, tem que ter qualidade, né, nessa permanência. Também falamos sobre uma certa omissão no texto em relação... aqui não, é outra coisa. Aqui a gente fala sobre o SINAEB, sobre essa necessidade de complexificar os indicadores para considerar a qualidade da oferta e outras dimensões, né? Inclusive fugindo dessa ideia punitiva, né, de profissionais da educação. E tem um ponto aqui que eu acho que eu talvez tenha pulado, que é aqui, ó, que é uma omissão mesmo, que são jovens e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Isso precisa ser mencionado no texto, porque existe uma lacuna, né, entre as estratégias relacionadas aí ao ponto 4. E, com isso, concluo e agradeço.